Olá, paz do Senhor. Eu sou Miriam, professora de escola dominical da turma de pré-juvenil de 11 a 13 anos, junto com meu esposo Renan, né? Somos da Igreja Metodista no Retiro Poético e hoje nós vamos compartilhar, né, um estudo muito importante, né, um tema muito importante da aula 7, né, da apostila de vida cristã, e o tema é virgindade, como mantê-la. E o nosso texto base, texto que nós vamos usar, está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E já, né, no início eu queria pedir vocês para deixar, né, pegar uma folha de caderno, uma folha A4 se você tiver, partir ela ao meio para a gente poder fazer uma dinâmica no final, tá bom? Então, ó, a minha de caderno mesmo e a sua também pode ser, né? Talvez seja mais acessível. Parta ela ao meio e reserva ela pra gente usar no final pra gente fazer uma dinâmica, tá bom? E já queria desde já pedir, né, pra você anotar, não ficar com dúvida nenhuma, tá tirando suas dúvidas depois, compartilhando se o versículo na sua Bíblia for diferente, com a tradução diferente, que isso é legal também a gente compartilhar. E que você preste bem atenção nas coisas que nós vamos dizer aqui. Anote se você tiver dúvida em qualquer assunto, tá bom? Não fique com dúvida. Então a gente vai começar aqui, né, no versículo, no texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20. E espero que vocês entendam. Não se incomode se a cachorra latir, porque tá um pouco tarde, então ela, com barulho, a luz acesa, ela acaba latindo um pouco, mas não se incomode com isso não. Então vamos lá? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Eu acho esse texto lindo, muito forte e diz muito sobre nós, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que é virgindade? Mas antes de responder exatamente o que é virgindade, eu queria falar um pouco sobre o nosso corpo e para que nós somos criados e qual a finalidade disso, né? Nós sabemos que o corpo da menina e o corpo do menino são diferentes e tem um propósito para isso. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e depois ele cria Eva, ele dá uma ordem a eles que se multipliquem, que se reproduzam, né? E daí surgiria toda a humanidade. Então nós sabemos que os corpos eles são diferentes e têm uma finalidade. E também sabemos que Deus disse isso para duas pessoas que estavam casadas, duas pessoas que estavam unidas. Na verdade não se falava assim, casamento, né? Eles não tiveram um casamento, mas Deus ali que instituiu, né, os dois, né, como uma forma de já instituir a família. Então, portanto, isso já era, né, um casamento diante de Deus. Então, quando a gente fala de virgindade, não tem como falar de virgindade sem falar de casamento, sem falar de sexo, que são coisas que vocês já estão começando a aprender, né, na escola, alguns em casa. E eu queria te dizer que é um assunto talvez que seja um pouco difícil para alguns pais, né, abordarem. E vocês também precisam entender, nem todos os pais foram ensinados pelos seus avós, né, sobre isso. Então, por conta disso, muitos pais têm dificuldade de conversar com o filho ou com a filha sobre isso. Mas nós estamos aqui também para auxiliar, né, a família nisso também, ensinando à luz da Bíblia sobre assuntos que às vezes não, né, a sociedade distorce totalmente daquilo que Deus tem para nós. Então, para a gente entender, né, sobre virgindade, sabemos que nossos corpos são diferentes e tem um propósito para isso, né? E o primeiro propósito, lógico, é a gente se reproduzir. E isso, Deus dá essa ordem sabendo, né,
que isso seria feito dentro do casamento. Virgindade nada mais é do que você se manter puro, sem entregar o seu corpo a ninguém, sem você ter relação sexual com outra pessoa. E não usar, né, o seu corpo para fazer algo que desagrada a Deus. Que isso é até comparado à prostituição. E é prostituição, né? Você, quando você perde a sua virgindade, você perde a sua pureza antes do casamento, isso é considerado uma prostituição. Isso é muito forte, né? E isso acaba te tirando do propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que você se mantenha puro e você case puro, virgem. E quando isso não acontece, você antecipa isso, você acaba se perdendo um pouco no propósito de Deus em relação a isso para sua vida. Então vamos lá. Como saber se eu estou dentro do propósito de Deus? Primeiro, você precisa entender esse versículo de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque se você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que tudo que você fizer com ele tem que ser para a glória de Deus, você vai entender o quê? Meu corpo é templo, o Senhor habita em mim. Tudo que eu fizer com esse corpo tem que ser para a glória dele. Então, se eu me entregar a uma pessoa que eu não sou casado ou casada com ela, ou se eu fizer algo com esse corpo, com meu namorado ou com a minha namorada, com certeza eu vou estar desagradando a Deus, porque isso não glorifica o nome de Deus, né? Ainda que não seja o sexo, mas que seja assim um namoro que não está tendo ações que glorificam a Deus. Então, você já vai entender que você já está começando a sair do propósito de Deus. Primeiro você precisa entender esse texto. Você foi criado para a glória de Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em você. Portanto, qualquer coisa que você faça com o seu corpo que não glorifica a Deus, está te tirando do propósito de Deus. Então, primeiro você precisa entender esse versículo, esse texto. Então, você vai entender que você está começando a caminhar para o propósito se você se mantém e se você entende esse texto. Aí, o segundo ponto é namoro. Como entender que eu estou dentro do propósito no namoro? Eu anotei algumas coisas aqui. Você não deve namorar se você não for maduro para isso. Então, há alguma necessidade de uma criança de 10, de 12, 13 anos que já é juvenil, mas há necessidade de namorar nessa idade? Pense na resposta. Hoje em dia a gente tem visto muitas meninas e meninos nessa idade namorando, algumas até engravidando nessa idade, e isso não é legal, porque o seu corpo ainda não está totalmente formado para isso, o seu psicológico ainda não está formado, ainda não está maduro para que isso aconteça. Você ainda tem assim uma vida pela frente para aprender, para o seu corpo se preparar, para você se preparar psicologicamente para isso. Então, né, muita coisa não precisa ser adiantada, né? Então, assim, você não precisa namorar se você não for maduro para isso, né? E sabemos que na Bíblia não existe nenhum versículo que fala sobre namoro. Muito pelo contrário, só fala de casamento. E o namoro, eu ouvi isso uma vez, na verdade eu li, acho que foi num livro que eu estava lendo, e namoro foi uma expressão, né? Foi uma forma de encontrar uma justificativa para a falta de responsabilidade de duas pessoas que não querem assumir um compromisso eterno. Então, é só uma desculpa que inventaram com o tempo para não assumir um compromisso que a gente sabe que é eterno, que se você se casar, nós se casamos para sempre, né? É até que a morte nos separe. Então, sabemos que é um compromisso eterno. Eterno, né? Entre aspas, porque até de fato a pessoa morrer. Então, ou um ou outro, né? Ou até lá Jesus voltar. Então, mas nós sabemos que nós casamos para ficar o resto da nossa vida
com uma pessoa. Então o namoro nesse meio aí foi colocado para que as pessoas que não tinham responsabilidades aí de querer se casar ou não eram responsáveis, né, não eram fiéis, não eram, tem mais uma palavra, honestas, né, em assumir um compromisso, ser verdadeiro e levar esse compromisso até o final, né? Mas, né, mesmo a Bíblia não mencionando o namoro, hoje existe o namoro. E para que existe o namoro? O namoro existe para você conhecer a pessoa antes de você se casar com ela. Isso não quer dizer que você tem que adiantar aquilo que Deus fez para o casamento, para o namoro, que está totalmente errado, né? Então, nós sabemos que antigamente, né, na época da Bíblia, quando as meninas já estavam ficando mais jovens, os meninos também, a família arranjava, né, um casamento. Então, e normalmente eram pessoas da sua tribo, eram parentes, eram pessoas mais próximas. Então, tinha que partir do mesmo princípio que você, para você ter um casamento, mesmo você sendo jovem. Então, hoje em dia, o casamento, o namoro, ele serve para você conhecer a pessoa antes de você casar. Então, várias coisas têm que ser analisadas aí durante o namoro para que você não saia do propósito de Deus no namoro e não tenha um casamento infeliz, né? Então, como hoje existe o namoro, que você possa namorar no momento certo, tá? No momento certo para isso, que você esteja maduro o suficiente para você entender que você está namorando para você casar, porque o namoro é uma preparação para o casamento. Você está conhecendo a pessoa, você vai conhecer a família, você vai conhecer os princípios dela, se ela crê no mesmo Deus que você, se ela é da igreja, se ela é uma pessoa cristã, se ela é uma pessoa que tem princípios, né? Como é que é a educação dessa pessoa, né? Até mesmo para você não quebrar a cara quando você casar e, mais uma vez, fugir do propósito de Deus, que é o divórcio. O propósito de Deus não é que a pessoa se divorcie, né? Explicando melhor. Mas a gente acaba saindo do propósito de Deus se divorciando. Então, para que isso não aconteça lá na frente, você tem essa preparação durante o namoro, o noivado, para que então chegue o casamento. Então, se você não tem a intenção de casar, não tem por que você namorar. Então, namore no momento certo, namore quando você estiver maduro, quando você estiver madura, para entender o que é um casamento, para entender o que é a responsabilidade de um casamento, de manter uma família, de ter uma família, os gastos, né, que uma família traz. Então, é sensato que você tenha um relacionamento e que você tenha alguém, se você tem a pretensão de casar, tá bom? Então, terceiro ponto. Segundo ponto, primeiro ponto foi você entender, né, o versículo de 1 Coríntios 6, 19 e 20. O segundo é sobre o namoro, né? Antes não existia esse termo, não existe ainda na Bíblia, mas como tem hoje em dia, vamos ficar atentos, né? Já que tem, namore é um processo, namorar primeiro, noivar para depois se casar. Então, nada do que é instituído para o casamento deve ser feito no namoro, nem no noivado, mesmo que você já esteja certo para casar com a pessoa. Nada que Deus falou para o casamento deve ser adiantado. Outra coisa que eu queria falar, primeiro com os meninos, né? A gente sabe que é comum, né, na sociedade dizer que se o menino casa virgem, ele não é homem. Isso é uma mentira do diabo. Até porque você é quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é um príncipe semelhante a Jesus. Então, meninos, se você se guarda, né? Se vocês se guardam, né, para o casamento, se vocês se guardam, né, para encontrar uma menina especial, isso só mostra o quanto você é temente a Deus e o quanto você ama a esposa de vocês, mesmo sem saber quem ela é. Porque a gente sabe que
se você tem um desejo de casar, então é bem provável que sim, quando você se tornar adulto, você vai casar. Então, quando você se guarda, essa é a melhor e a maior prova de amor que uma menina poderia ter. Um menino temente a Deus, um rapaz temente a Deus, que obedece, né, ao Senhor, que tem princípio, que teme ao Senhor, que ama a Deus e que entende quem Ele é. A pessoa ser um menino, ser um rapaz bem resolvido, né? Você saber quem você é muito importante. E não se importe com o que as pessoas falam, quem você é, o que os garotos na escola falam quem você é. Ai, porque você é tapado, porque você é bobo, porque você é bobão, porque eu não vejo você com ninguém. Ai, você é gay. E os termos que a gente escuta falando, né, no colégio e que machucam, né, a gente. Então não se importa com aquilo que as pessoas dizem que você é, mas aquilo que Deus fala que você é, varão valoroso. Então, se coloque no seu lugar como filho de Deus, que tem propósito, que vai se tornar um homem brilhante, assim como você já é um menino brilhante, que tem sangue real, príncipe semelhante a Jesus, e não escute aquilo que as pessoas falam ao seu respeito, mas leve em consideração aquilo que Deus fala sobre você. De forma alguma você precisa ficar frustrado com aquilo que as pessoas dizem, tá bom? Você é um príncipe, você é um príncipe. E a maior prova de amor que você poderia dar para alguém é você se guardar. Você se guardar e você entender o propósito de Deus para sua vida. Essa é a coisa mais linda que você poderia fazer. E a gente sabe que para meninos é um pouco difícil, né? Por conta da pressão que a sociedade faz em dizer que você precisa ter uma namorada com 12, 13 anos de idade, que você precisa namorar, que você precisa pegar todas, que você nem precisa fazer isso para se afirmar como homem. E isso é uma mentira. Satanás, ele só quer distorcer aquilo que Deus fez. Deus te fez um rapaz perfeito, lindo, e ele quer distorcer tudo isso. Porque quando você faz tudo aquilo que a sociedade diz que você tem que fazer, você faz tudo o contrário que Deus quer que você faça. Então é esse o desejo de Satanás, que você se corrompa com medo ou querendo agradar as pessoas e desagradando a Deus. Então não faça isso. Acredite, você é um príncipe do Senhor. E no momento certo, Deus vai colocar uma menina, uma moça que vai te respeitar, uma moça que também tem o mesmo propósito que o seu e que vai formar uma família com você. Então, não se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. A sua identidade nunca pode ser perdida, nunca pode se perder por conta daquilo que as pessoas falam que você é, o que você tem que ser, o que você tem que fazer, tá bom? E com certeza, se você seguir o que a Bíblia diz, você será um ótimo marido, em nome de Jesus. E para as meninas, né? Para as meninas é um pouco mais fácil, embora, né, hoje em dia a virgindade está muito banalizada, né? Tá bem complicado também de se manter. E a gente tem visto que a cada ano que passa isso só piora, né? Hoje em dia, com esse movimento feminista e uma série de outras coisas em que você manda no seu corpo e que o seu corpo é seu, isso é mentira, porque a gente viu aqui, ó, no versículo aqui de 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o seu corpo não é seu, mas do Senhor. Jesus, ele morreu e pagou um alto preço pelo teu corpo, pela tua vida, então não é seu, é dele. E quando a gente entende que a gente vai casar com alguém, entenda dessa forma. Quando você for casar com alguém, quando você for namorar com alguém, entenda que você não está casando com uma pessoa que se manda e que é dela, mas você está casando com um homem do Senhor. Você já está casando com uma esposa do Senhor, porque o corpo, porque aquela vida ali é dele. Então, você precisa entender isso e respeitar isso também. Então a gente sabe, né, que a virgindade ela tá um pouco banalizada no meio das meninas também.
e que a maioria hoje em dia diz, porque casar virgem é bobeira, e uma série de outras coisas, não acreditam mais no romantismo, não acreditam mais que se casar virgem vale a pena, que você tem que ter uma relação sexual com algum menino ou com algum jovem da sua idade para você conhecer antes, e uma série de outras coisas que é tudo mentira de Satanás para te corromper do propósito de Deus, tá? Então, você precisa entender que você é linda, você é princesa do Senhor, e o seu corpo é a forma mais perfeita que Deus poderia criar. O corpo da mulher, gente, é um corpo, sabe, lindo, perfeito, totalmente calculado pelo Senhor. Então, assim, respeite o seu corpo, respeite você, tá? Não se deixe enganar pelas coisas que as pessoas falam pra vocês também, meninas. Porque isso tudo é mentira do diabo para tentar te corromper e te tirar do propósito de Deus. Então, você vai crescer e muitas meninas gostariam de estar no seu lugar, mas por terem errado, vão querer te fazer errar também. Isso aconteceu comigo. Então, não caiam na besteira de ouvir outras pessoas, tá bom? Sejam sábias, e o seu corpo não é seu, mas de Deus que te fez. Então, entenda uma coisa. O seu corpo foi criado para um propósito, você foi criada para um propósito, e você precisa desde já orar a Deus, tanto você menina quanto você menino, orar a Deus para que Deus prepare alguém para você. Talvez você fale assim, mas é muito cedo, eu só tenho 10 anos, 13 anos, 12 anos, eu preciso orar pelo meu casamento? Sim, você precisa orar pelo seu casamento. Se você tem um propósito de crescer e se casar, ter uma família, você já precisa orar desde já, para que Deus prepare essa pessoa e também para que Ele guarde o seu coração. Para que quando você chegar na adolescência, que está bem pertinho, você não se corromper com meninos e meninas que não creem no Senhor, que vão te enganar e vão se aproveitar que vocês estão apaixonados e vão querer enganar vocês e partir o coração de vocês, que essa é a realidade. Não é coisa da antiga, não. Isso ainda existe e, infelizmente, muitas pessoas só querem usufruir da inocência, né, de alguns, para distorcer, né, a vontade de Deus, e muitas delas influenciada por Satanás. Então, sejam sábios, meninos, e sejam sábias vocês, meninas, também, tá? E já orem desde já pelo namoro de vocês, ainda que vocês não gostem de ninguém, ainda que vocês não tenham idade, nem pensem em namoro, mas já orem desde já para que Deus guarde o coração de vocês, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não namorem pessoas erradas, pessoas que vão afastar vocês de Deus. E orem também ao Senhor para que vocês tenham um namoro abençoado, para que vocês não se magoem, para que essas pessoas não firam o coração de vocês e para que vocês tenham um casamento abençoado, tá bom? Eu só namorei uma pessoa, né, que é o Renan, tô casada com ele e a gente tem 10 anos juntos. A gente começou a namorar, eu tinha 15 anos, hoje eu já tenho 25, então a gente tem 10 anos de namoro, 6 de casado, e eu sempre falo que Renan é a pessoa que eu orei a Deus e que eu pedi a ele. As meninas vão saber do que eu tô falando, né, porque a gente já compartilhou, já conversou, que quando eu fiz uma carta a Deus e pedi uma pessoa e coloquei as características dela, e meses depois eu conheci o Renan e eu percebi que ele era a pessoa que eu tinha escrito, que eu tinha pedido a Deus, e tô casada até hoje. O meu casamento é uma bênção. E eu sou jovem, comecei a namorar bem jovem, tinha 15 anos, casei com 18 para 19 anos, casei nova também. Então, assim, eu posso falar com propriedade para vocês que vale a pena orar e esperar em Deus, que é a coisa mais maravilhosa que um casal pode viver, que é o casamento. E vocês vão chegar nessa fase bem rápido. Pode parecer que vai demorar, mas passa muito rápido. Então, que vocês estejam orando desde já.
E o quarto ponto é: sexo tem um propósito dentro do casamento. Se não está casado, não tem um propósito. Está fora do propósito de Deus. Então, entendam, né? O sexo foi feito para o casamento. E quando isso é feito por pessoas que não são casadas, que não estão dentro do casamento, isso é na Bíblia é colocado como fornicação, prostituição. Então isso é muito sério. Então, se você não tem o propósito de casar, não tenha relação sexual, não se envolva com uma pessoa que crer diferente de você, ou que acha que isso é uma bobeira, que não respeita, que acha que isso é uma palhaçada. Não faça isso, porque você vai magoar o seu coração e você vai estar sujeito a se corromper, assim como essa pessoa, só para agradar ela. Então não faça isso. E o quinto ponto é: virgindade é como uma rosa. Então agora a gente vai usar a folha que eu pedi para vocês reservarem no início, tá bom? Você vai pegar aí os dois pedacinhos de papel. E uma vez eu vi, num filme que eu tava vendo, a avó da menina estava explicando a ela sobre virgindade. Mas como ela não sabia como dizer, então ela pegou uma rosa, só que como a gente não tem a rosa aqui, serve a folha de papel. E ela falou assim: minha neta, a virgindade é como se fosse essa rosa. E agora você vai pegar essa folha, ó, e vai amassar. E quando você amassa, quer dizer que você perdeu a sua virgindade. Então, agora você vai tentar colocar essa folha de papel exatamente como essa aqui. Retinha, limpa, sem nenhum amassado. Ó, você vai tentar colocar ele exatamente como você pegou. Vamos lá. Será que a gente consegue? Olha só, gente. Ela não fica igual mais. Você pode passar um ferro aqui que ela não vai ficar igual. Olha a diferença. Retinha, limpa. E olha aqui. Então a virgindade é isso. Se você perder, não tem como voltar atrás mais. Tanto para você menino quanto para você menina. Se guarde. A virgindade foi algo que faz parte, né? É parte do processo, né? Até você se casar. Então, não perca, né, sua virgindade fora do propósito do casamento. E o último ponto, né, que é o sexto, é que você precisa se guardar, orar desde já, né, para a pessoa que você irá casar, a pessoa que você for, né, se relacionar, a pessoa, né, tem que ter o mesmo princípio que você, crer no mesmo Deus, temer ao Senhor, amar ao Senhor, porque se ela amar o Senhor, ela vai te amar, ela vai te respeitar. E a pessoa que te ama de verdade, a pessoa que vai te amar de verdade, ela vai respeitar o seu tempo. Ela vai respeitar você, ela vai entender que você quer esperar. E se ela tiver o mesmo princípio, o mesmo ensinamento, o mesmo temor a Deus, ela também vai esperar. Ela também vai saber esperar esse tempo junto com vocês, juntos nesse tempo, nesse processo de namoro, noivado. Então vocês vão se dedicar, né, a orarem, a buscar a Deus o propósito dele para vocês juntos. Então, por isso que a pessoa, né, precisa partir do mesmo princípio. E vocês, né, que são adolescentes, que estão entrando, né, na adolescência, a gente sabe que os hormônios mudam, então muitas coisas acontecem no nosso corpo durante a adolescência. Não é fácil conversar sobre isso, porque às vezes nem a gente entende o que está acontecendo com a gente, certas vontades, certas coisas que a gente começa a sentir. A gente olha uma menina, começa a gostar da menina, olha para os meninos, começa a gostar, o coração começa a bater diferente, começa a dar um monte de borboletas na barriga. Então é uma fase que precisa de muito cuidado e vocês precisam se guardar
na adolescência, para vocês entrarem aí com jovens centrados, né, com a cabeça no lugar, e entender que se vocês conseguiram passar a adolescência fazendo a vontade de Deus, vocês vão conseguir também na juventude até vocês se casarem. E vocês, né, que são adolescentes, sempre conversem com os pais de vocês, se vocês tiverem dúvidas. Se você não tem o costume de conversar com os pais, converse com o seu discipulador, com a sua discipuladora, com o seu líder. Você precisa conversar sobre isso para que você não tenha dúvida e para que você não seja enganado. Então é muito importante, meninas, que vocês tenham a líder de célula de vocês, conversem sobre isso, não tenham vergonha. E meninos, vocês também, meninos costuma ser um pouco mais difícil, né, de se abrir nessa área, mas vocês precisam conversar, vocês precisam tirar suas dúvidas e ter alguém que confie para conversar sobre isso. Porque quando você não conversa, quando você não é ensinado sobre isso, você está muito mais propício a errar, a cometer vários erros quando você não entende, quando você não sabe, ou quando você tem vergonha ou medo de conversar e de falar sobre isso. Então não tenham medo, tá bom? Converse com o seu discipulador. Se você não consegue conversar com seus pais, converse com o líder de vocês. Mas não deixem de conversar com uma pessoa adulta que tem mais experiência que vocês e principalmente que vão ensinar vocês à luz da Bíblia. Não pergunte, não se oriente com pessoas fora da igreja, com pessoas do colégio, pessoas, né, familiares que não creem em Deus. Converse com pessoas que são tementes ao Senhor e que vão instruir vocês com base naquilo que Deus tem para a vida de vocês, tá bom? Então, se você obedecer, né, o que Deus diz, quer dizer que você o ama. Jesus mesmo fala isso num dos textos, né, das palavras que ele diz, que se a gente obedecer, né, os mandamentos do Senhor, esses, né, são os que me amam. Então, se você obedece isso que o Senhor, né, tem dito em relação ao casamento, de você ser um com a pessoa que você vai casar, quer dizer que você ama o Senhor, né? Que você está obedecendo, que você ama Ele. E que vocês nunca se esqueçam, né? Que vocês têm sangue real. Vocês são príncipes e princesas e têm que agir como tal, né? Até rimou, mas é exatamente isso. Vocês são príncipes e princesas e precisam agir como príncipes e princesas. Ainda que as pessoas digam que isso é bobeira, que é besteira, vocês precisam entender que vocês são diferentes. Vocês precisam ir na contramão do mundo. Se o mundo diz que você tem que ir nessa direção e que você tem que fazer tudo nessa direção, que você tem que fazer tudo o que eles estão dizendo, você tem que ir totalmente contrário, mostrando às pessoas o caminho certo, que é aquilo que Deus diz. Então, eu espero que possa ter te abençoado nesse estudo, que Deus te abençoe e que você, né, se oriente com seus líderes, com seus pais a respeito disso. Tirem as dúvidas se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E não se esqueçam, né, que o seu corpo é templo do Espírito e tudo que você fizer com ele tem que ser para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima escola dominical em casa, né? Em nome de Jesus. Beijão.